Conflitos. Como você escolhe resolver os seus? No mundo em que o tempo é cada vez mais corrido, a justiça brasileira encontrou métodos eficientes para a solução dos seus litígios. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans para o Ponto Legal 2026, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sempre sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no YouTube da Faculdade CDL e siga as nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito Faculdade CDL. Mediação e conciliação. Para conversar conosco sobre esse tema, a equipe do Ponto Legal trouxe uma especialista no assunto. Graduada em Direito e Energias Renováveis, ela é advogada, professora universitária, mestra especialista em Processo Civil, Comércio Exterior, Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor, mediação de práticas sistêmicas restaurativas. Conciliadora e mediadora do Sejusc do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ela é membro do Conciliajude, membro da Comissão da Pessoa Idosa e da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB, membro avaliador do BASIS, MEC/INEP, pesquisadora com ênfase nas áreas de cidadania e direitos humanos, direito da pessoa idosa e na área de solução de conflitos e métodos autocompositivos. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Ponto Legal recebe a primeira mulher credenciada para o Sejusc do Superior Tribunal de Justiça no Nordeste. É isso, professora? É isso. Nós temos a honra de receber no Ponto Legal a professora e doutora Eliana Garcia de Carvalho. Doutora Eliana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Eu que fiquei muito honrada em receber esse convite, porque é muito importante a gente prestigiar a casa. Eu sou professora aqui na Faculdade CDL e também importante divulgar o nosso trabalho, um trabalho que tem sido feito com muita maestria no Sejusc aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como coordenadora a doutora Jeane e como juíza coordenadora a doutora Suiane, que muito me honra em fazer parte deste grupo tão seleto que somos os conciliadores e mediadores aqui do Tribunal de Justiça do Ceará. Então, com relação o meu credenciamento no STJ foi muito gratificante. Por quê? Além de ter sido a primeira cearense, né? A primeira nordestina, porque eu sou carioca de Macaé, mas moro aqui desde garota e já sou... O coração já é cearense e nordestino. Nossa, há muito tempo. Então, fiquei muito feliz. Hoje eu sei que já temos duas colegas também, uma do Maranhão e uma de Aracaju, que representam o nosso grandioso Nordeste, não é verdade? E eu fiquei muito satisfeita. E é uma honra estar participando aqui desse podcast da faculdade. Pois o que o senhor deseja saber sobre mediação e conciliação que eu possa ajudar a entender? Vamos lá, né? Primeira pergunta, eu acho que assim, que nós gostaríamos de saber é o que é mediação, o que é conciliação e como foi que ela surgiu no cenário jurídico brasileiro. Ok. Assim, a mediação e conciliação são dois procedimentos muito parecidos, mas a diferença sine qua delas duas é que, na mediação, nós temos um terceiro neutro, que seria o mediador, o conciliador, ok? Que exerce uma função de orientação às partes que estão em conflito. A diferença é que, na mediação, o mediador ele não sugere este ou aquele posicionamento.
mas ele abaliza, ele orienta as partes para elas próprias conseguirem resolver o seu problema. Ele está ali como um facilitador para que as partes consigam conversar e tentem focar no problema e não nas pessoas. Ou seja, você quando tem um conflito, digamos um divórcio, eu sei, a gente sabe que os ânimos estão estressados, há muita mágoa, há muita cobrança, mas na hora que você tenta fazer um acordo, digamos, de pensão de alimentos para os filhos nascidos daquele casamento, o mediador tenta fazer com que as partes não fujam daquele assunto, foquem naquele problema que é a pensão de alimentos. Então, esse é o divisor de águas entre mediar e conciliar. Enquanto o conciliador pode, em alguns momentos, que ele percebe que as partes estão quase conseguindo chegar num acordo, mas por um pequeno detalhe ainda não conseguiram, aí sim compete o conciliador, diante de tudo que foi discutido, diante de tudo que foi dito, fazer a sugestão. Olha, você disse que queria receber 10, mas ele falou que só pode pagar 7. E que tal se ele pagasse 8, parcelado de 2 vezes? É uma sugestão dentro daquela situação que as partes já estavam discutindo. Então, o conciliador, ele pode sugerir, ok? E o mediador, ele só orienta, ele conduz aquela conversa, sempre deixando que as próprias partes consigam resolver o problema. Porque o intuito maior desses dois modelos de solução de conflitos é trazer as partes para o convívio, para reaver aquele convívio que foi quebrado por aquele problema. Então, muitas vezes, mesmo na audiência de conciliação ou na audiência de mediação, nem há um acordo. Mas as partes, quando saem, pelo menos, com restabelecido aquele laço, pelo menos aquele momento de fala que tinha sido quebrado, já é uma grande vitória, porque o foco não é fazer um acordo. Ótimo, se o acordo for feito, o conflito vai terminar, ok. Mas se o acordo não for feito, se as partes voltarem a ter um contato, um convívio saudável, isso já é um ganho muito grande para a relação que estava conflituosa. Muitas vezes, na mediação, a parte que estão envolvidas são pessoas que têm um vínculo. A gente vê muito isso na área de família, divórcio, separação, guarda, assuntos que fazem com que você perca aquele laço de família. Conflitos familiares que são arraigados e que você não consegue enxergar uma solução, não consegue sequer sentar para conversar. E quando você tem um mediador, ele auxilia a trazer você para uma boa conversa, e quando desta conversa, mesmo não tendo um acordo, mas se você restabelece aquela relação, já é um sucesso. Maravilha. Nesse contexto de mediação e de conciliação, no contexto histórico, como foi que isso surgiu? Como é que isso nasceu no mundo e no Brasil? Ok. Assim, nós temos relatos de que a conciliação
já vem desde 3.000 anos antes de Cristo, para você ver como o ato, como o procedimento, o instituto, podemos dizer assim, da conciliação é antigo. Isso já foi estudado e trazido, né? E aí onde primeiro a gente teve contato foi na China. Então, 3.000 anos antes de Cristo, na China já se tentava resolver os conflitos na busca da paz social, ok? Conflitos existem, conflitos sempre existirão. É natural da vida em sociedade. Se você mora numa ilha deserta, você não tem conflito. Você não divide nada, nem tem ninguém. Você está sozinho, então não tem conflito. A partir do momento que chega uma única pessoa naquela ilha, aí você já vai começar a ter um conflito. Imagine que você quer ficar embaixo de uma árvore frondosa o dia inteiro. Mas quando tem uma outra pessoa na ilha, ela também vai querer usufruir daquela árvore frondosa. E só tem sombra de 10 a meio-dia. Depois fica um sol de rachar. Se você está sozinho nessa ilha, você fica lá o tempo que quiser. Mas a partir do momento que você começa a ter que dividir aquela sombra com alguém, vai surgir o conflito. Então, o conflito é inerente da vida em sociedade. E nós também temos relato que ele começou a aparecer com maior frequência na década de 70 nos Estados Unidos, né? Foi quando ele chegou para nós. E aqui no Brasil, para você ter uma ideia, a conciliação foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pela primeira vez nas ordenações manuelinas, em 1545, e também nas Filipinas, em 1603. E a primeira vez que ela foi inserida na nossa Constituição data da Constituição de 1824. Então, para você ver que a conciliação, apesar de ter 10 anos que nós passamos a trabalhar mais efetivamente com ela, depois da lei de mediação, que é a lei, salvo engano, 13.140 de 2015, foi que também, depois do novo Código de Processo Civil, é que foi, digamos, instituído em todo o território nacional a conciliação e a mediação. Porque antes, aqui no Brasil, nós temos notícia que a primeira vez que ela foi utilizada foi através de um magistrado na Bahia, que resolveu, por já ter estudado o Instituto, resolveu fazer e trazer para a vara dele mediação e conciliação. Mas isso era uma discricionariedade dele. Hoje, depois do Código de Processo Civil de 2015, o juiz é obrigado a fazer a mediação e a conciliação. A primeira pessoa que o jurisdicionado encontra quando vai ao judiciário somos nós, mediadores e conciliadores. Juiz não faz mediação, até faz, mas é bem difícil. Essa é uma competência dos servidores, dos tribunais, ou dos conciliadores e mediadores, que nós somos formados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através do NUPEMEC, né? Tudo fazendo parte da política do CNJ, que é o responsável pela política nacional para o Poder Judiciário. Então, assim, todos podem ser mediador, todos podem ser conciliadores. Basta que se enquadre, né, nas observações trazidas pelo CNJ, que é fazer o curso nos tribunais. No meu caso, eu, quando me tornei mediadora e conciliadora, foi a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Ceará e a OAB fizeram uma parceria e foi feito o curso de mediação e conciliação voltado para a nossa classe de advogados, e eu fiz parte da primeira turma. Então, desde 2019 que eu me credenciei para ser conciliadora e mediadora.
E quando você fala do Conciliajude, é que você faz parte, no Conciliajude tem a inscrição de todos os mediadores e conciliadores nacionais. Então, você precisa estar inscrito nesta plataforma, porque se você quiser contratar um mediador para fazer, ou um conciliador, você vai lá no Conciliajude do CNJ, ver se eu sou credenciado, se eu sou conciliador ou mediador, ou se eu sou os dois. E aí você pode contratar qualquer colega que esteja habilitado nesse Conciliajude do CNJ. Professor, eu ouvindo a senhora falar sobre os conceitos e a gente fica pensando, imaginando o seguinte, que o principal objetivo da mediação e da conciliação não só chegar a uma solução, mas é trazer a paz de volta aos conflitantes, é isso? É verdade. Esse é o objetivo primordial. Por quê? Em todo momento da vida, você vai ter um conflito. Imagine, se toda vez que você tiver um conflito, precisar de um mediador, de um conciliador, dependendo do grau de conflitos que você tenha na vida, você não vai fazer outra coisa a não ser estar contratando um terceiro imparcial para mediar ou conciliar. Então, o ideal, o objetivo é que você consiga resolver os seus problemas. Quando a coisa é mais complexa, aí sim, se faz necessário você ter um mediador, um conciliador. Mas a premissa é que você consiga resolver os seus conflitos do dia a dia, certo? Sem precisar de uma pessoa que seja neutra e que seja imparcial e que acolha os seus conflitos, até porque você precisa saber conviver com eles. Quem não tem problema? Quem não tem um conflito? Todos temos, em grau maior ou em grau menor. Mas esse é o intuito, trazer a paz, né? A harmonia, restabelecer famílias, restabelecer contatos. Era meu amigo, por um conflito que a gente não consegue resolver, deixou de ser meu amigo. Quantas vezes você não vê conflitos entre irmãos, primos, amigos, sócios, né? Então, assim, esta é a dinâmica da mediação e da conciliação. Restabelecer a paz, a união, né? Para que a vida caminhe normalmente. Doutora Eliane, eu estava olhando, eu estava lembrando aqui a senhora falando, e eu me lembrando de um exemplo muito claro e que mostra que o conciliador e o mediador, doutora Eliana, não só eles trazem a paz para um conflito, mas eles podem sugerir uma melhor forma de resolver um conflito. Não é Sim, isso? o conciliador pode sugerir, o mediador não. O mediador não, mas o conciliador O pode. conciliador pode. Eu lembrei, doutora Eliana, que a senhora, numa das suas aulas, nos ensinou muito sobre o exemplo da laranja. Ah, tá. Né? E eu gostaria muito que a senhora contasse o exemplo da laranja aqui, porque eu acho assim de uma como é que eu vou dizer assim? É uma coisa tão simples, mas tão perspicaz, né? Por favor, eu gostaria de dividir isso com os nossos ouvintes. Pois não. É um exemplo muito corriqueiro, muito simples, mas que faz toda a diferença. Qual é? Digamos, eu e o senhor Silvano estamos discutindo por conta de uma laranja, ok? Só tem uma laranja. Só tem uma laranja. Eu quero a laranja, a laranja e o senhor quer a laranja. Então, como é que nós vamos resolver o problema da laranja? Em nenhum momento o senhor Silvano me disse para que ele queria aquela laranja. E eu, em nenhum momento também disse para ele por que eu queria aquela laranja.
e só tinha uma, e éramos dois, teríamos que resolver. Então, qual foi a solução que nós encontramos? Vamos dividir a laranja. Partimos a laranja no meio. Partimos no meio. Você ficou com a metade da laranja e eu fiquei com a metade da laranja. Pronto. Conflito resolvido. Cada um tem a metade da laranja, ok? Mas o que ocorre? O senhor Silvano queria a laranja para tomar o suco daquela laranja, tá? Eu queria a laranja porque eu queria fazer um doce da casca da laranja. Ora, se a laranja foi partida no meio, o senhor Silvano tomou 2 dedinhos de suco, um tiquinho de nada, ok? Ok. E eu fiz um tiquinho de doce da casca da laranja. Pergunto, se nós tivéssemos conversado, nos comunicado, e ele tivesse me dito, Eliana, eu quero a laranja para tomar o suco. Eu dizia, nossa, pois eu quero a laranja para fazer o doce da casca de laranja. Então, bora fazer assim. A gente descasca a laranja, você me dá a casca e eu te dou a laranja inteira. Você vai tomar um copo de suco e eu vou fazer um potinho de doce de laranja, da casca da laranja. Mas em momento algum houve essa conversa. Em momento algum a gente tentou resolver o problema. Eu quero a laranja e acabou-se. Eu também quero a laranja e acabou-se. A birra estava vencendo. Pois então, você não separou o problema. Você tem que focar na solução. E quando você não separa as pessoas do problema, você não consegue, muitas vezes, entender e resolver. Fica aquele conflito, aqueles puxa cá, puxa lá, parece um cabo de guerra. Não, eu quero. A laranja é minha, não, a laranja é sua. Então, assim, quando eu parti a laranja no meio, você tomou o suco. Ok, mas um dedinho de suco, um tiquinho. Eu também comi o doce, mas um pouquinho de doce. Se nós tivéssemos conversado, nós tínhamos resolvido. Ele tomava um copo de suco delicioso de laranja e eu comeria o meu doce fantástico. Então, é assim, você precisa sentar, conversar para resolver os problemas, para resolver os conflitos. Se essa tivesse sido a tônica da nossa conversa, a gente teria você ficado mais satisfeito porque bebeu mais suco e eu infinitamente mais satisfeito porque comi meu doce. Mas como não houve essa separação da pessoa para o problema... Se partiu para o conflito e se esqueceu do diálogo. Perfeitamente. É exatamente isso que a gente... E o diálogo é fundamental. Fundamental. E, infelizmente, hoje a gente não vê mais diálogo, né? Hoje você não conversa mais olho no olho. Hoje você está na rede social, no celular, enfim. Então, esse é um momento difícil, mas tenhamos que reconhecer que depois dessa legislação que abraçou a mediação, a conciliação e também a arbitragem, que são todos meios autocompositivos. Por que autocompositivos? Porque a mediação e a conciliação e a arbitragem e a negociação, você não tem aí nenhuma obrigação de fazer um acordo. Você não tem nenhuma obrigação de querer se sentar comigo para resolver um conflito. Por isso que a gente chama de meios autocompositivos. É uma forma que a justiça encontrou de dizer, vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar. E, principalmente, um dos princípios que rege, né, a mediação e a conciliação é o princípio da vontade das partes. Ou seja, elas têm que ter realmente a disponibilidade, a disposição, a vontade de sentar para conversar. Se eu disser, não, eu não quero sentar para conversar, ok, não tem nenhum prejuízo para você. Entretanto, quando você usa dos meios heterocompositivos, que é a arbitragem e a sentença judicial, quando você já tem um processo no judiciário,
aí você não impera aí o princípio da vontade das partes. Porque quando o juiz dá uma sentença, um dos dois vai ter que cumprir. E aí aquela negociação Exatamente. baseada na laranja, como a gente estava conversando, não rola. se esvai. Não rola. Então, o que acontece? Quando você utiliza dos meios autocompositivos, você, além do princípio também da informação, né? Informação é fundamental para que você consiga entender por que desta forma ficou melhor. Quando a gente conversa e informa, você entende porque se a gente tivesse pego esta mesma laranja e eu ficasse com a casca e você extraísse o suco para você, os dois teriam tido melhor resultados otimizados. Mas como não houve essa informação, como não houve essa vontade das partes de conversar para resolver aquele conflito, então acabou cada um com uma metade. Doutora Eliana, a gente tem uma base legal. Sim, sim. Então, qual é a base legal? Quais são as leis que regem essa base legal da mediação, da conciliação? Ok. Olha só, nós temos os regulamentos, as leis que regulamentam a mediação e a conciliação. Dentre elas, tem a Resolução 125/2010 do CNJ. É ela que traz toda a dinâmica de como a conciliação e a mediação funcionam. Nós temos também a Lei de Mediação, que é a 13.140 de 2015, que também diz como ela deve ser regida, quais são os procedimentos, ok? Ainda temos o Código de Processo Civil, né, de 2015, que, salvo engano, é o artigo 165, que trata sobre a mediação e a conciliação. Ainda temos o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e também da emenda regimental do mesmo tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, esta é o arcabouço jurídico que traz, além da nossa Constituição Federal, certo? Que é a nossa Carta Magna. Então, assim, esse é o arcabouço jurídico que passou a valer, passou a ser praxe no judiciário. Antigamente, era uma política de boas práticas. O tribunal poderia implementar ou não implementar, o juiz poderia fazer ou não fazer, mas hoje não. Todos os tribunais do Brasil precisam ter um SEJUSC, que é onde você faz as tratativas com relação à mediação, à conciliação, ok? Então, hoje não é mais um ato discricionário, ele é obrigatório porque está instituído na nossa política nacional do Poder Judiciário, que é o CNJ quem faz toda essa política e está embasado nestes regulamentos que eu falei para você. Professora, a senhora, eu fico aqui chamando a senhora de doutora e de professora, me perdoe. Fique mas à vontade. É porque não é só a força do hábito, é muito o respeito que eu tenho por quem tem uma profissão como a que a senhora tem e se dispõe a ensiná-la. Eu acho que é um privilégio para nós que somos alunos da Faculdade CDL tê-la aqui. E isso faz uma diferença, você ter o conhecimento que a senhora tem e se dispor a passar esse conhecimento adiante. Para nós é assim um privilégio. Então, por isso que eu fico aqui, doutora, professora, me perdoe, vou me policiar para chamá-la de doutora. Fique à vontade, pode me chamar de Eliana. Meu pai diz assim, minha filha, você não nasceu doutora, você adquiriu o direito de usar, digamos, porque estudou, porque se formou, porque é doutora. Mas eu
Se o senhor ficar à vontade, pode me chamar de Eliana. A gente procura criar assim, né? Eu comecei lhe chamando de doutora, vou tentar continuar lhe chamando de doutora, mas... Fica à vontade. Mas confesso para a senhora que por uma admiração que tenho pelos professores, acho o tratamento professor de um significado imenso. É verdade. Até porque eu tenho uma mãe que foi professora a vida toda, então. e eu tenho muito orgulho dela. É verdade. Né? Eu posso buscar os órgãos judiciais para fazer uma mediação, uma conciliação, sem que eu tenha aberto um processo lá? Sim, é possível? É possível, sim. Você pode, digamos que eu quero resolver um problema, mas não quero entrar no judiciário. Então, eu posso contratar um mediador ou um conciliador, ou até mesmo uma câmara que vai fazer essa mediação, essa conciliação. Depois, esse acordo é levado para homologação e passa a valer como um título extrajudicial. Isso se você está fora. Quando você tem já um processo correndo no judiciário, mesmo em qualquer fase, você pode chegar e dizer que quer conciliar. O juiz suspende os procedimentos da ação, chama as duas partes para uma audiência de conciliação. Uma vez feita a conciliação, uma vez gerado a anuência de todos com aquele acordo, o juiz homologa e o assunto é encerrado, ok? Então, você pode procurar a Defensoria Pública, você pode procurar o Sejusc, que lá eles orientarão onde e como vocês devem se posicionar para ter uma mediação extrajudicial ou uma mediação dentro do próprio processo. Ótimo, excelente. Inclusive, eu esqueci de dizer, você também pode procurar os juizados especiais que também fazem esse tipo de ações, né? Ou melhor dizendo, podem fazer mediação e conciliações no juizado especial. Neste caso, você não precisa de um advogado. Você pode ir com a outra parte e lá pode ser mesmo um servidor que tenha formação e aí ele atende os senhores e tenta mediar ou conciliar aquele conflito. A senhora trouxe um videozinho, né, pra gente, né? É verdade, eu gostaria muitíssimo. Do superior. Oi, Datom, vamos... Esse vídeo... bota um vídeo aí pra gente. Inclusive, quero dar uma notícia. Nosso Tribunal de Justiça aqui do Ceará é muito inovador. O senhor acredita que eu faço mediação e conciliação pelo Tribunal de Justiça aqui, Fortaleza, Baturité e... gente, a terra do Padim, como chama? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, pois então. E nós somos o primeiro Tribunal de Justiça do Brasil a fazer um vídeo, a criar um vídeo muito curtinho, eu acho que ele tem 1 minuto e meio, se tiver tudo isso, aonde de uma forma muito, muito lúdica, muito sucinta, mostra as partes, porque o advogado vê o vídeo toda hora, todo dia. Eu faço, em média, 8 audiências por dia, passo 8 vezes. Os advogados, doutora, vamos dispensar, porque eu já sei de cor. Eu falei, imagina eu que tenho que ver todo sempre. Mas as partes que normalmente estão entrando pela primeira vez ou estão no judiciário pela primeira vez, por mais que o advogado explique como é que é uma sessão de mediação, de conciliação, quando ele ver o vídeo, assim, chega o... Nossa, agora eu entendi tudo. Inclusive, deixa eu fazer aqui, contar um caos, como diz o Matuto. Eu fazendo audiência e uma senhora bem humilde entrou e disse, falei para ela que ia passar o vídeo, que ela ia entender melhor como é que a audiência iria transcorrer. Aí ela me disse o seguinte, doutora, depois que a senhora passar o vídeo, vai ter pipoca e guaraná?
Eu falei, oh, que pena, uma hora dessa já acabou. Mas assim, uma pessoa tão simples, porque quando a gente vai para o cinema e vê vídeo, normalmente tem pipoca e guaraná, não Pipoca e é? guaraná. Cara, eu nunca esqueço isso, muito, muito engraçado. Mas vamos ver o nosso vídeo? Vamos ver o nosso vídeo. Vamos ver o vídeo aí, diretor. Solta pra gente. Sejam bem-vindos ao Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, Sejusc. O Sejusc foi criado pelo Tribunal de Justiça do Ceará para realizar sessões de mediação e conciliação. Ele se respalda no artigo 165 do Código de Processo Civil, que fala sobre a obrigatoriedade da criação desse centro. Também se baseia no artigo 24 da Lei nº 13.140 de 2015. Esta lei dispõe sobre a mediação como solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. O propósito da sessão de conciliação e mediação é buscar o entendimento, facilitar a comunicação, trabalhar propostas de negociação e buscar formas possíveis para chegar ao consenso. Dessa forma, todos sairão ganhando. Para ocorrer tudo bem em sua sessão virtual, você deve estar em um ambiente tranquilo, silencioso e sem interferências. Se estiver acessando pelo celular, fique bem próximo ao roteador, ative seu vídeo e evite ficar em movimento com o aparelho. É importante que você use vestimentas adequadas e seus equipamentos eletrônicos, celular, tablet, notebook estejam devidamente carregados. Prepare-se! Sua audiência já vai começar. Doutor, achei muito interessante o vídeo. Inclusive, ele dá, ele cita aquilo que é preciso a pessoa ter e preparar para fazer a audiência online, né? Como é que ela deve... a preocupação com o aparelho tá carregado, com a vestimenta... Silêncio, com a vestimenta, porque eu já fiz audiência com alguém na praia de sunga. De sunga. De sunga. De sunga. Eu disse, olha, eu vou dar 15 minutos para o senhor se compor. Ok. Eu não sei o que ele fez, mas depois apareceu sentado numa mesa vestido de camisa. Doutora Eliana, eu agora quero lhe fazer uma pergunta que eu acho assim muito especial. Como nós falamos aqui no começo, a senhora é a primeira mulher nordestina a ser mediadora e conciliadora no Sejusc do Superior Tribunal de Justiça. Como foi esse processo? Como foi que aconteceu? Quais foram os caminhos que levaram a senhora a ocupar esse espaço? Ok. Como eu tive notícia que o STJ iria credenciar. Por quê? O Sejusc do STJ é muito recente. Ele foi inaugurado em abril do ano passado. Então, dia 22 de abril, agora de 2026, vai fazer um ano. Então, é tudo muito incipiente, é tudo muito... estamos no nascedouro. Então, como eu tive notícia? Eu também sou membro do CIMEC. O que é o CIMEC? CIMEC é é o Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Nacional. Eu sou inscrita, tenho até carteirinha, enfim. E neste Sindicato dos Mediadores e Conciliadores foi postado para nós que o Sejusc do STJ iria abrir edital de credenciamento. Eu fui saber como era este credenciamento, que eu confesso é bem criterioso, é bem difícil, mas eu fiquei muito honrada em passar e ser credenciada. A senhora pode dizer para a gente quais são os critérios? Pois não. Os critérios são os seguintes. Você tem que ter pelo menos 20 anos de profissão, ok? Você tem que ter um curso que seja credenciado pelo CNJ, pelo Tribunal de Justiça que você pertence. No meu caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu me credenciei nestes cursos no primeiro curso
que houve em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a OAB Ceará. Então, eu sou desta turma. Eu sou credenciada aqui desde 2019. Bom, você também precisa estar inscrito no Conselho-Ajude, que é no Conselho Nacional de Justiça. Você tem que estar credenciada lá. Bom, aí depois você tem que fazer provas do seu credenciamento no Tribunal de Justiça do Estado que você pertence. Eu, inclusive, precisei que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará me desse uma declaração dizendo que desde o dia tal até o dia tal, eu exercia no tribunal a função de mediadora e conciliadora. Então, isso são o básico para você tentar o credenciamento junto ao Sejusc do STJ. Eu acho maravilhoso que a gente possa ter aqui na Faculdade CDL uma professora com esse lastro profissional Eu que maravilhoso. O tempo aqui ele costuma voar, a gente começa a conversar, verdade. eu sempre digo isso, e nosso tempo está se encerrando. Sim, é verdade. Eu queria lhe agradecer demais por ter aceitado o convite. Sei que o seu tempo é muito corrido. Dispor de tempo para estar aqui com a gente foi um privilégio muito grande para nós. Eu E agradeço. saiba que aqui as portas estarão sempre abertas. Quando a senhora desejar vir aqui nos visitar, estarei pronto para recebê-la e eu vou até me antecipar que um pouquinho mais adiante farei outro convite para nós tratarmos de outros assuntos que eu acho que são muito interessantes. Ok. Então, muito obrigado, doutora Eliana, por ter participado do Ponto Legal. Foi um prazer tê-la aqui. Eu confesso que fiquei, no início, um tiquinho nervosa, acho até que com a voz trêmula, mas, enfim, a gente vai e pega o jeitinho. E o senhor é muito agradável, me deixou muito à vontade. Obrigado. Mas foi um prazer imenso e é muito bom poder compartilhar com os meus alunos. O senhor também é meu aluno, já vamos ter aula, né? Enfim, mas compartilhar principalmente com os outros alunos da faculdade que sempre me perguntam: professora, como é que faz para fazer o curso? Quando abrir edital aqui, a senhora me informa. Então, eu sei que o acesso, às vezes, é um pouco mais difícil. Ora, todo mundo trabalha, estuda, tem família, tem que correr atrás, que os boletos chegam para todo mundo. Chega para todo mundo. Não é verdade? Então, assim, você me deixou muito, muito satisfeita, muito honrada em poder participar do podcast da Faculdade CDL, ao qual eu sou docente e muito orgulho eu tenho. Já vou fazer 5 anos de casa, estou começando, estou engatinhando, mas me sinto privilegiada e sempre que o senhor tiver oportunidade de me convidar, virei com prazer. Muito obrigado. Saiba que a senhora é muito agradável, muito bom conversar com a senhora. Muito obrigada. Recíproca verdadeira. Muito obrigada. Graças a Deus. Você assistiu a mais um episódio do Ponto Legal. Nós esperamos você aqui na próxima semana. Até lá.